Hoje eu vou levar vocês para fazer uma trilha comigo, e essa é uma trilha em loop. Então ela começa num ponto, você dá meio que uma volta assim, termina no mesmo ponto que você começou. Ela é uma trilha de mais ou menos umas 3 horas, de acordo com as informações, né, que temos online, que temos em livros e tudo mais. Eu imagino que eu vou demorar um pouco mais que isso para fazer, porque meu tipo de caminhada é um pouco mais lento e porque eu vou parando também para gravar e tirar fotos e tudo mais. Mas é uma trilha aí de nível fácil a moderado, que eu tô empolgada para fazer. A trilha chama, deixa eu até confirmar o nome aqui, é Maori Bay Coast Walk. E ela fica dentro de um parque nacional, parque regional, desculpa, que fica muito perto da cidade de Auckland, na Nova Zelândia, que é onde eu moro. É o Parque Regional de Tafaranui. Ele fica a uns 90 quilômetros da cidade de Auckland, então é mais ou menos 1 hora e 20 da cidade de carro até você chegar lá. Mas é uma das trilhas costeiras assim mais bonitas daqui da região, perto da região da cidade de Auckland, né? Então eu tô empolgada para fazer essa trilha. Eu já fiz um pedaço dela. Ela é dividida em trechos e eu fiz o primeiro trecho, que é um trecho de mais ou menos 1 hora, e eu fiz ele na época no verão e foi muito legal. A gente tá no inverno agora. Essa é uma trilha que na época do inverno ela tem um aviso ali de que se tiver chovido muito ela fica muito escorregadia. O dia que eu tô indo agora tem uns 3 dias que não chove e que faz bastante sol, então eu acho que não vai estar tão escorregadia. Eu acho que não deu pro terreno secar totalmente ainda, mas ela já não vai estar tão escorregadia como ela estaria se tivesse chovido ontem, por exemplo. E normalmente é uma trilha que dá pra você fazer de tênis mesmo, com roupas mais tranquilas, mas como pode estar um pouco escorregadia, eu estou indo com botas de trilha mesmo, que é aquela mesma bota que eu tava no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês, que eu fiz aquela trilha de subir até os Pinnacles, né? E como eu perdi a minha unha do dedão nessa caminhada anterior, eu ainda tô sem a unha do dedão. Então, dependendo, quando eu ando muito, o meu dedão tá doendo um pouco, porque ele tá sem a proteção, né, da unha. Então eu enrolei o dedão numa gazezinha, um negócio assim. E eu baixei o negócio que não adiantou nada. E eu enrolei ele meio que numa gazezinha e eu coloquei as meias próprias pra caminhada, porque naquela caminhada lá eu tava usando meia normal, e eu acho que esse foi um dos fatores que fez eu machucar o dedão do meu pé, além do fato de que eu tava favorecendo muito o meu lado direito, e justamente foi o lado direito que machucou o pé e eu perdi a unha do dedão. Mas no momento agora estou no carro, indo em direção ao Parque Nacional, Parque Regional, eu fico falando Parque Nacional, Regional, Parque Regional de Tafaranui, e tá bem friozinho hoje. Na hora que eu acordei eu olhei no mapa, lá tá 7 graus, dentro do carro aqui tá bem quentinho, mas lá de fora vai estar um pouco mais frio, só que vai estar sol, então eu acho que não vai estar tão frio assim. De toda forma eu tô com uma camiseta por baixo dessa blusa aqui, que é uma fleece, e por cima da fleece eu vou colocar uma corta-vento. E aí, se precisar, dá pra tirar corta-vento. Eu trouxe na mochila também, como é uma trilha só de 3 horas, que vou fazer e voltar no mesmo dia e tal. Então a mochila tá bem leve. Eu coloquei na mochila também uma blusa térmica, porque se eu ficar com muito frio, porque eu sou muito friorenta, eu coloco por baixo da fleece a térmica, depois por cima a fleece, depois por cima a corta-vento. Que esse é as camadas certas que você tem que colocar, né, pra fazer caminhada no frio. Mas eu acho que eu fui um pouco exagerada mesmo em trazer, porque não vai estar tão frio assim. Mas, de novo, eu sou uma pessoa friorenta, a mochila tá bem vazia, tô trazendo só, tipo, água e comida pro almoço e uns snackzinhos. Então não achei que seria um desperdício trazer uma blusa que não vai pesar quase nada na mochila e que talvez pode me deixar um pouco mais confortável na caminhada, né? Aqui na entrada do parque, na entrada, na verdade, da trilha, tem o mapa, né, mostrando por onde a trilha vai, por onde ela começa. Então a trilha começa aqui. E, tipo, começa no estacionamento, o carro tá aqui. E aí a gente vai fazer essa trilha, que ela vai, tipo, meio que... Ó, a gente tá aqui, ó. Ui! A gente tá aqui. E aí a gente vai dar pela South Coast Track. A gente vai por aqui. Ah, na verdade tem duas. Dá pra ir por aqui ou por aqui. Eu acho que a gente vai por essa aqui, que é pela costa. E aí a gente dá a volta em toda a península. E depois volta pra cá de novo. Tá vendo? E a vista do dia hoje tá assim, ó. O dia tá bem claro, então acho que vai dar umas vistas bem legais lá em cima. E a trilha começa aqui. Tive que colocar essa touquinha, um pouco humilhante visual, mas é porque minha orelha tá ficando um pouco. A gente tá na beira da água aqui, o vento bate e acaba que fica bem gelado. Então, igual eu falei pra vocês, eu coloquei essa camada por cima aqui, que é uma corta-vento e corta-chuva também.
Então ajuda bastante nesse friozinho que tá aqui. De 7 graus passou para 12, então está fazendo 12 graus no momento. Deu uma diferença boa, inclusive. Mas essa a gente decidiu fazer, eu mostrei pra vocês lá no mapa, né? Que tem duas, né? Tem a South Coast e a Mauri Bay Track, né? Então, tô fazendo a Mauri Bay Track, que ela vem pela água aqui, tá vendo? A gente tá com a água de um lado e os penhascos do outro. Essa aqui só dá pra fazer na época que tá na hora que tá com a maré baixa, porque quando a maré sobe, tudo isso aqui fica molhado, tá vendo? Então a gente tem água aqui. Mas como a maré tá baixa, dá pra andar aqui. Foi uma coincidência, eu não tinha parado para pensar nessa questão de que a gente precisaria da maré estar baixa para poder fazer esse pedaço aqui, mas de toda forma, se não tivesse a maré baixa, dava para fazer a outra que vai por cima aqui dos penhascos. Só não vai ter uma vista tão legal igual essa aqui, né? A gente tem a vista da entrada do parque ali e essa vista dessas ilhas aqui, ó. É muito legal andar tipo entre o penhasco e a água assim. É muito legal. E aí essa trilha aqui, ela é mais ou menos 1 hora. Ela é considerada, esse pedaço aqui, né? É de 1 hora. É considerado um trecho fácil, porque quase não tem inclinação, né? Só questão de andar pelas pedras e tem que tomar cuidado. Também estou bem feliz, então, com a minha escolha de sapato, porque aquela botinha que eu já mostrei pra vocês, ela vai por cima do tornozelo, então ela segura, né, o pé e diminui a possibilidade de você torcer o pé pisando numa pedra ou alguma coisa assim. Então tá sendo bem legal aqui. Olha só um pouco da vista pra vocês. Eu tô com o microfone acoplado, então não sei se vai dar pra pegar o som das ondas, mas tá muito legal. Agora que eu consegui um pouco de solzinho aqui, fica mais bonito pra mostrar pra vocês, né? Mas essa parte aqui, esse parque regional de Tafaranuí, ele foi transformado em parque, se não me engano, em 1973. E ele é um parque e santuário de aves. Então a Nova Zelândia é um país que tem muitas aves. Por muitos milhões de anos só existiram aves aqui nesse país. E justamente por isso, muitas dessas aves, elas evoluíram para ser aves que não voam. E justamente por elas serem aves que não voam, quando o ser humano chega aqui, e quando o ser humano chega aqui, né, começa a caçar essas aves, e depois quando os europeus chegam aqui, começam a trazer animais tipo cachorros, lebres, esses tipos de animais que ficam no chão, essas aves, que são aves que não voam, elas já se habituaram, primeiro de tudo, a não fugir, porque não tinha esses predadores que corriam rápido, como cachorros, gatos, lebres, como também elas se adaptaram a fazer os seus ninhos no chão, não em árvores, já que elas não podem voar. Então o que acontece? Esses animais começam a comer os ovinhos desses pássaros enquanto ainda está no ninho. Então esses pássaros começam a entrar em extinção. Inclusive um pássaro que é um dos maiores símbolos aqui da Nova Zelândia, que é o pássaro kiwi, é um dos pássaros que eles têm mais preocupação em proteger justamente por isso, porque é um passarinho que não voa, é um passarinho que coloca o seu ninho com seus ovos no chão, e justamente por causa desses mamíferos, tipo cachorros, gatos, lebres, gambás, não, como que é o nome? Bom, enfim, esses animais que comem os ovinhos deles, esses pássaros estão em extinção. Então aqui é um santuário, ela é protegida, né, porque é uma península, então não tem como entrar aqui, a não ser pelos portões que a gente passou. E eu não filmei, mas os portões eles abrem assim com um botão que você aperta para você entrar com o carro, e não pode entrar com gato nem cachorro aqui. Então aqui é um santuário onde esses animais podem se reproduzir e podem botar seus ovos e podem viver tranquilamente, né, e reproduzir tranquilamente. Depois, se vocês gostarem desse assunto, eu posso trazer num vídeo futuro falando mais sobre os pássaros especificamente, porque eu amo pássaros e eu me encontrei muito aqui na Nova Zelândia justamente por ser a terra dos pássaros, por assim dizer, né? Então é um assunto que eu gosto muito de estar falando sempre. E aí é um lugar legal, dá pra você fazer essa trilha aqui, dá pra você ver esses pássaros de perto sem, né, eles precisarem estar no zoológico, alguma coisa do tipo. Agora chegamos aqui de fato na beira da água, olha que legal. Não sei se dá pra ouvir o som do oceano. Mas eu particularmente acho isso maravilhoso. E agora que já deu uns 15 minutinhos de caminhada, já deu pra esquentar o corpo um pouquinho. Ainda não tô querendo tirar a touca, porque o vento ainda tá um pouco gelado. Acho que justamente por estar na beira da água, né? E o vento bater aqui no paredão, então a orelha ainda tá bem gelada ainda.
Mas daqui a pouco acho que eu já vou estar querendo tirar essa primeira camada aqui, essa corta-vento, porque começando a ficar um pouco abafado. Eu tô também com a calça, eu tô com uma calça de trilha, né? Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês sem virar o celular. Calça de trilha e com uma calça térmica por baixo, porque a calça de trilha ela é bem fininha, né? Justamente pra ser bem respirável. Então eu tô com uma térmica por baixo, que aí se eu sentir muito calor eu consigo tirar essa térmica por baixo. Eu só vestir a outra de novo. Tá bem vazio aqui. É uma trilha que eu acho que o pessoal não faz muito no inverno, por causa do frio, né? E também porque hoje é uma segunda-feira. Então acho que se o pessoal fosse fazer no inverno, eles fariam mais no final de semana, né? Mas estava com previsão de tempo muito boa, é uma trilha curta, relativamente falando, né? Uma trilha de 3 horas, retorno, né? Então achei que valia a pena vir mesmo no inverno e mesmo no comecinho, que agora eu já tô achando que valeu a pena demais, tá muito lindo aqui. Meu Deus. Eu acabei de derrubar o microfone, eu tô muito empolgada. Eu acho que é tipo um leão marinho, eu não sei. Meu Deus, ele tá muito perto. Vocês conseguem ver? Olha aqui, eu vou apontar. Bem ali. Só existindo. Só ficando de boa aqui, de boa na lagoa. Meu Deus. Eu tô olhando pra gente, tipo, e aí, galera? Vocês vêm ou eu vou? Meu Deus, que coisa mais linda, eu vou chorar. De novo olhando. E aí, galera? A gente vai ter que passar por aqui e eu quis passar o mais devagar, mas sem fazer barulho possível para não assustar. Tá vendo ele ou ela aqui? Mas acho que a decisão foi feita de que ele, vou chamar de ele, vai ficar pertinho da água só por causa dele precisar correr da gente. Mas estamos tentando passar o mais... voltou pra água. O mais longe dele possível para não assustar ele, né? Mas, meu Deus, que coisa mais linda. Eu nunca tinha visto um animal assim de perto, gente. Na natureza, eu digo. Tipo, ai, tô muito emocionada. Toda hora eu fico olhando pra trás, olha lá. Ela vai entrar na água. Ai, que coisa mais linda, gente. É isso. Voltou pra água. Ai, que fofura. Depois de poder avistar uma foca, eu descobri que era uma foca depois. Outra vantagem da maré baixa são essas vistas incríveis ali. A gente tem atrás, né, dessas pedras aqui, do lado de lá da água, a ilha Kauai e aqui essas rochas que ficam debaixo da água em momentos, né, de maré alta, mas que aqui estão completamente descobertas e dão esse visual incrível. Então, o que eu consigo pensar fazendo essa trilha, porque ela vem dali, né? Como mostrei pra vocês, todo esse caminho aqui foi o que eu vim fazendo andando. E vamos continuar andando aqui pela costa, dando a volta na península. A gente tá fazendo com o sol do lado de cá, então a gente tá na sombra. E como agora são 10h30 da manhã, isso aqui no pôr do sol deve ser a coisa mais linda, porque aí o sol vai estar se pondo pra cá, né? Então aqui vai estar tudo iluminado onde a gente tá aqui. Mas é um visual lindo do mesmo jeito. Fazendo uma pequena pausa aqui, com essa vista bem... Se o celular focar ajuda, né? Com essa vista bem mais ou menos, pra fazer um lanchinho. A gente ainda não terminou aquela primeira parte, que é de 1 hora, apesar de já ter se passado. Deixa eu olhar aqui, 1h30. Mas estou indo bem a passo de tartaruga, parando para fazer vídeo, parando para apreciar a natureza, parando para olhar as conchinhas no chão, então não tô com muita pressa não. E uma pequena nota, tirei a corta-vento, que eu tava ficando muito abafado dentro da blusa, mas não tirei a touca, porque ainda tô com frio na orelha. Ok, acho que esquentou o suficiente porque eu tirei a touca um pouco e não tô com frio na orelha mais. Cheguei no final dessa parte costeira aqui. Essa é a Mauri Bay. E aqui é o começo da Fisherman's... Não sei se dá pra ver que tem uma escada aqui. Da Fisherman's Track. Da outra vez que eu vim, eu não vim por aqui pela Mauri Bay. Eu vim pela Fisherman's Track até a Mauri Bay. Desculpa, eu não vim pela Mauri Bay Track, né? Eu vim pela Fisherman's Track até a Mauri Bay. E quando chegamos aqui, a maré estava muito alta. Então não dava para atravessar. Então a gente teve que vir e voltar pelo mesmo caminho. Não deu para fazer o loop completo, né? Mas como a maré estava alta, eu consegui entrar na água porque era verão. Então estava muito gelado ainda.
mas bem menos gelado que vai estar agora, que eu nem toquei a água, que eu não quero nem saber quão gelada tá. Mas fiz em, deixa eu olhar aqui, não, eu não consigo ver, parece um momento. O mapa falava que ia ser 1 hora para fazer esse trecho aqui, eu fiz em 1 hora e 40 minutos, não, 1 hora e 50 minutos, na verdade. E como eu falei para vocês, não fiz com pressa, fiz parando quantas vezes eu quis parar para tirar foto, para fazer vídeo, para comer um snack, para beber água, para descansar, para catar uma conchinha que eu achei bonita e olhar ela mais de perto e depois jogar no chão de novo. Então assim, acho que mudou a minha perspectiva de fazer trilha, meu Deus, trilheiro e tal, é que não precisa ser uma corrida. Não é porque no site fala que é 1 hora a trilha que eu tenho que fazer em 1 hora, e se eu não fizer em 1 hora, ai meu Deus, eu não sou uma pessoa que faz trilha de verdade. Eu fiz a trilha, entendeu? Demorei quase o dobro do tempo, demorei. Mas eu fiz no meu tempo, foi divertido, não me machuquei. Meu pé não tá doendo, meus joelhos não estão doendo. Tá bem tranquilo. Agora, essa parte aqui é mais chata, que é uma subidinha. E agora eu não lembro quanto tempo que é. Eu sei que tem um desvio que dá pra fazer, que é um desvio de mais ou menos 40 minutos ida e volta, mas esse desvio te leva para uma ponta que você tem uma vista 360 de toda essa parte aqui. Então talvez a gente faça esse desvio também e obviamente eu vou filmar e mostrar pra vocês. Mas essa aqui é a Maury Bay, é o final da trilha Maury Bay e o comecinho da Fisherman's Track. Olha só, precisei fazer uma pausa para respirar aqui. Esse é um pouquinho da vista lá da Maury Bay, lá embaixo, daqui de cima, ó. Mas eu já subi bastante degraus e vou subir mais ainda. Seguimos aqui. Eu acho que é essa parte aí que eles falam que fica muito barrenta quando chove. Ainda tá meio barrenta, tá vendo? Mas eu imagino que logo depois de uma chuva fica muito mais, e aí com certeza é perigoso escorregar e machucar o pé, né? Mas é uma vista bem bonita daqui de cima. E eu imagino que quando a gente chegar lá no Trig Point, que eu acabei de consultar aqui, olha como a água é azul. Não dá pra ver tanto assim no vídeo, mas é bem azul. Quando a gente chegar no Trig Point, que é daqui uns 20 minutos de subida, tô julgando que vai ser uns 30 pra mim, a vista é de 360 lá em cima. A subida em si não foi muito ruim, agora tô nessa parte aqui que é plana, mas aí nessa caminhada plana aqui, que vai chegar nesse tal de Trig Point, que tem essa visão 360. Essa parte que eu lembro exatamente de ter caminhado ela, justamente por causa de uma árvore que tem aqui, que é muito bonita, e ter tirado uma foto. Isso foi no ano de 2020, porque teve a pandemia e tudo mais, e a Nova Zelândia ficou muito fechada, né? Muito fechada mesmo. E eu lembro que tava todo mundo muito agoniado, assim, pra sair, mas como a Nova Zelândia ficou muito fechada, focou em fazer um isolamento social, tipo, bem feito mesmo, né? E obviamente que a gente não exclui também a questão de que a Nova Zelândia é uma ilha, né? Então, para a Nova Zelândia fazer um isolamento completo, fechar fronteiras é muito fácil. Então, quando chegou dezembro de 2020, a gente estava podendo viajar internamente na Nova Zelândia. Então, eu lembro que na época, eu e meu então parceiro, a gente fez uma viagenzinha de final de ano, de Natal e Ano Novo. E um dos lugares que a gente passou foi por aqui. E eu vou deixar aqui com vocês a foto que eu tirei na época, postei no meu Instagram, e eu sempre lembro dessa viagem com muito carinho, porque eu lembro que foi uma viagem que eu estava muito ansiosa para fazer. Eu acho que todo mundo na Nova Zelândia estava muito ansioso para poder sair de casa de novo, então foi bem legal. Nessa viagem a gente acampou, então a gente viajou por vários pontos daqui da Ilha Norte da Nova Zelândia, que é onde eu moro, e foi muito legal. E aí essa parte que eu passei, que agora é uma partezinha plana, e aí tem uma placa ali agora que eu acho que vai apontar pra gente onde é que a gente vai virar para ir pro tal do Trig Point. Mais de 2 horas de trilha e finalmente vi outros seres humanos. E eu acho que isso é um novo recorde pessoal, porque eu sempre filmo, assim, às vezes eu tô andando numa trilha, assim, o pessoal sempre fala, nossa, parece muito vazio aí e tal, mas a verdade é que eu sempre procuro filmar quando não tem ninguém perto, né? Pra questão de privacidade e tal, e porque o que é bonito na trilha pra mim é a natureza, né? As pessoas andando nela, né? Então, eu acho que eu nunca andei numa trilha aqui que não tivesse outras pessoas na trilha, sabe? E essa trilha bateu o recorde porque foi mais de 2 horas andando até ver alguém, mas acho que foi justamente porque eu fiz essa parte lá embaixo, né, pelas pedras, e acho que nem todo mundo prefere fazer essa parte porque é mais difícil mesmo de andar, tem que estar com um sapato um pouco mais especial, né, para não correr o risco de torcer o pé, e porque tem que olhar a tábua da maré,
e essas coisas, né? Então as pessoas preferem fazer essa parte que é a South Coast Path Walkway, sei lá como é que chama, que é a parte que a gente está fazendo agora, até o tal do Trig Point, que é onde vai ter essa visão 360 aí, de acordo com as informações. Oh meu Deus, que fofura! Cogumelos no chão, deixa eu filmar para vocês verem. Olha isso, que fofurinha! Pequenos cogumelos. Como estamos no inverno, que é uma época muito molhada, é a época mais propensa para os cogumelos. Eu não vou tocar eles, mas eu vou pôr minha mão perto só para vocês verem o tamanho deles, olha. Como são petitinhos. Muito fofinho, né? Deixa eu ver se eu consigo focar. Consigo. Olha que fofurinha. Pequenos cogumelos na trilha. Olha ali o tanto. Chegamos aqui em cima. Não sei se esse é o Trig Point. Não sei se vamos chegar no tal do Trig Point, mas achamos que é uma bela de uma vista. Tá meio nublado pra lá, assim, mas é um gramado verde lindo, absolutamente lindo, com essa vista aqui. E vamos sentar aqui no chão mesmo pra comer o almoço, porque agora começou a bater a fome de verdade. Essa parte aqui, nossa meu Deus, o cabelo parecendo uma maluca. Essa parte aqui, ela é bem mais plana, né? Como vocês podem ver aqui, eu tava sentada almoçando ali, ó. E acho que vai dar a volta até chegar nessa outra parte aqui. Mas agora o sol abriu e eu até tirei a blusa de frio, porque começou a esquentar, né? E eu reparei que eu esqueci o protetor solar. Não foi nem a questão de, tipo assim, inverno, não sei o que, eu ia trazer. Só que tava numa bolsinha que eu esqueci de colocar na mochila, o protetor solar. Porque o sol aqui da Nova Zelândia queima muito. Mesmo quando tá fraquinho, igual tá hoje, tipo entre nuvens, quando você vai passar numa parte que é mais aberta, assim, igual aquela parte que tava antes, era bem fechada, né, com árvores em cima e tal. Essa aqui que é aberta, eu tô sentindo queimando, assim, sabe? Então tomara que logo, logo a gente entre nessa parte aqui, ó, que tem umas árvores, não sei se dá pra ver, e nessa parte esteja um pouco mais coberto, senão eu vou acabar queimando o rosto, mesmo sendo inverno. Então, a partir daqui de onde a gente tá, é 1 hora e de volta até o Lookout Point, que é tipo um lugar para ter uma vista diferente. Mas a vista daqui no momento é surreal. Vou tentar dar um 360 para vocês verem. Uma moça aqui fazendo caminhada vai aparecer no meu vídeo. Surreal. E aí tem uma outra vista, aparentemente 1 hora e de volta. Aí volta aqui e a partir daqui termina né? A trilha pra cá. Agora eu tô na caminhada até o ponto lá de vista. E é uma caminhada fechada. Assim, não parece tão fechada assim, mas tem bastante árvore e o sol já tá mais no canto aqui. Então dá pra ficar na sombra. O ar tá muito seco de toda forma, apesar de ser inverno, apesar de costumar ser úmido aqui. Então por isso que vocês estão vendo meu nariz brilhando assim e a minha boca brilhando, é porque eu passei vaselina, porque como fica muito seco, o lábio acaba rachando um pouco, né? E o nariz, principalmente, quando fica muito seco, ele começa também a soltar tipo pelinha e tal. Então eu gosto sempre de passar vaselina em volta. Mas no geral, tá um dia extremamente agradável, assim, sabe? Não tem nada que podia acontecer pro dia estar mais perfeito, assim. Nem se tivesse mais nublado ou mais sol, nada, tá a temperatura perfeita. Assim, tá frio ainda, mas como agora eu já tô me movimentando há 3 horas já, são 3h10 de trilha já nesse momento, assim, não tô com frio mais e tá sendo muito gostoso fazer essa caminhada. Era uma outra coisa que eu queria fazer também, fazer essa caminhada mesmo no inverno, porque acaba que no inverno as pessoas não saem tanto e tal, e principalmente perto de Auckland não costuma ter esse hábito das pessoas saírem e fazerem trilhas e caminhadas mais, porque a atração do inverno é neve e tal, e em Auckland não tem neve, né? Então acaba que as pessoas não saem tanto. Então até por isso que eu acho que tá um pouco vazia a trilha, e eu tô adorando poder caminhar assim e me divertir e fazer essa atividade que eu gosto tanto,
mesmo no inverno, que em teoria não é uma época ideal para fazer isso. Como vocês viram, a trilha tá um pouquinho lamaçada, mas cuidei para não vir num dia pós-chuva, então não chove há uns 2, 3 dias. Então, tendo o sapato apropriado, que é um sapato que não escorrega no barro e um sapato minimamente à prova d'água, dá para vir tranquilamente, assim, sabe, só com uma mochilinha mesmo, porque é uma trilha curta, entre aspas, é uma trilha de um dia só, não precisa carregar equipamento, coisas assim, e dá pra se divertir e aproveitar a natureza do mesmo jeito, sabe? Para ser bem sincero com vocês, não medi o tempo, mas chegamos aqui. Agora são 1h10 da tarde. Saímos do estacionamento 9h50 da manhã. Então são 3h20 de trilha até aqui. E meu Deus, que coisa linda! Esse é só um dos cantos que eu vou mostrar pra vocês, porque eu me enfiei aqui até chegar numa cerca. Mas tem uma outra parte ali que dá pra ver essa ilha maior aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Acho que essa é a parte principal do mirante. Olha só. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha, esse aqui tem tipo um desfiladeiro de uma terra de cor diferente, tá vendo? Mas é extremamente lindo. E a água é verdinha, dá pra ver lá embaixo? Olha isso, que surreal, meu Deus, é muito lindo, é muito lindo. Quem estiver fazendo essa trilha, com certeza vale a pena pegar o desvio. Isso eu falo com certeza. Principalmente se tiver um dia com céu, com sol e tipo assim, se tiver limpo o céu, sabe? Porque aí a água vai ficar bonita desse jeito. Tem um casal aqui em cima sentado admirando a vista. Mas olha isso, coisa maravilhosa. E a ilha ali no fundo, que eu não sei qual que é aquela ilha ali, mas uma vista maravilhosa com os arbustinhos de manuka, que é essa flor aqui, que faz aquele mel bem famoso, que é o mel de manuka. E é cheio desses arbustos aqui. É uma vista linda, maravilhosa. Olha só, uma vista panorâmica para vocês daqui de cima. E desse lado de cá, onde o sol tá batendo na água, tá esse azul esverdeado surreal. E eu estou precariamente em pé nessa cerca aqui. Mas filmando para vocês verem que é uma vista linda, linda. Não quero ir embora, quero ficar aqui. Ok, então saímos dali do negócio do mirante lá. Esse aqui é o tal do Trig Point. A gente veio de lá, a gente deu toda a volta pela costa, pelas pedras lá, chegamos aqui. E agora, aparentemente, nós vamos descer por aqui e voltar lá para aquele estacionamento que a gente começou. Então, a gente viu um lado da costa da península, que foi esse lado aqui. E agora a gente vai ver o outro, conforme a gente volta pro estacionamento. E deve ser mais ou menos mais 1 hora para voltar. Eu vou ficar em silêncio, só para vocês ouvirem o som desse lugar. Tem uma cabaninha aqui que tem umas informações sobre o Parque Regional de Tafaranui, de como que eles reintroduziram algumas das aves aqui, né? Esse parque, igual eu falei para vocês, ele foi instituído nos anos 70, né? Então tem aí uns 50 anos que eles estão trabalhando para reintroduzir esses animais aqui, para manter esse santuário, né? Então aqui tem um mapa de novo, né, do parque, é uma península, como mostrei para vocês, fica uns 90 quilômetros da cidade de Auckland, que é a maior cidade daqui da Nova Zelândia. E aí tem essa cabaninha aqui, quase no final da trilha, com algumas informações, os progressos, né, que eles já tiveram no parque, até o ano de 2025, dessa cabaninha que eu acho que é bem nova. E é aberto ao público, é de graça, só tem algumas regras que tem que seguir, né, tipo, não pode trazer cachorro, aquelas coisas que eu falei para vocês. E essa cabaninha fica aqui, quase no final da trilha, da parte voltando pro estacionamento, né? Então tem uma plaquinha aqui falando, aqui, e o santuário, essa cabaninha santuário aqui. E aí, seguindo aqui essa trilhazinha, você volta pro estacionamento de onde a gente começou a trilha. Depois de caminhar toda essa caminhada
passar lá por aquele santuário, passa pela praia. Chegamos aqui nessa parte que chama Anchor Bay. E tem um estacionamento aqui, mas não é o estacionamento daquele do começo do vídeo que eu mostrei pra vocês. Ainda tem que caminhar todo esse caminho aqui para chegar até lá. E a gente vai passar aqui por vários desses tacaés, acho que é tacaé em português, é o tacarri, daqui da Nova Zelândia, que são espécies nativas de pássaros. Tem vários deles do lado de lá da rua também. E mais pra frente ali, eu não sei se vou conseguir filmar quando chegar lá, porque elas geralmente são bem ligeiras, né? Tem ovelhas, eles usam as ovelhas para comer a grama, para manter a grama baixinha. Então existe sim pessoas que fazem o corte da grama com máquinas e tal, com maquinário e tal, mas eles também usam as ovelhas. E as ovelhas têm a vantagem de que enquanto elas estão comendo a grama, elas também estão adubando a grama, né? Então é um negócio bem sustentável mesmo que eles tentam ter aqui nesse parque regional de Tafaranui. E é aqui, ó, cuidado, tem o tal do pateque, que eu não sei como é que é em português, tem o tacaé e tem o passarinho kiwi. E tem as ovelhas, elas estão todas peladinhas, porque eu acho que eles cortaram os pelinhos delas, né? Como é que fala? Tosaram os pelinhos delas, mas elas ficam aqui soltas. Olha isso, gente, que coisa mais fofa. E elas ficam aqui comendo a grama, e depois eles mudam elas de lugar, né? Tipo, quando a grama toda aqui estiver cortada, eles vão mudar elas para outro lugar, para elas comerem a grama de outro lugar. Mas por enquanto elas estão aqui, comendo a grama e fertilizando a grama. E a gente continua andando até chegar de novo lá no estacionamento. Finalmente chegamos no carro. Eu acho que esse caminho aqui foi meio errado que a gente pegou na hora de sair ali da trilha do... Saindo ali daquele trig point, tinha uma trilha, né, descendo e tinha uma bifurcação. E a gente tomou a direita. E aí essa direita trouxe a gente pro tal do santuário, que eu mostrei pra vocês aquela casinha lá e tal. E depois é pra praia, né, depois pro santuário e depois pra esse outro estacionamento de Anchor Bay. E aí a gente andou um bom tanto aqui, como vocês podem ver, não tem uma ovelha à vista. Ou seja, a gente andou muito por esse pedaço que é só uma estrada. Então tinha uma outra estrada que a gente poderia pegar da esquerda, que não passaria pelo santuário e pela praia, mas que viria pelo centro aqui da península, aqui pela ilhazinha, não é ilhazinha, é uma península, né? Mas que viria pela mata, então seria mais bonito do que esse pedaço que a gente andou, que é só uma estrada, né? Mas assim, de toda forma, fizemos em exatamente 5 horas e 1 minuto esse caminho todo, isso contando o tempo que a gente parou para almoçar lá naquele topo lá bonito e ficamos lá um tempo também fazendo soca lá, porque estava muito gostoso sentar lá e ficar vendo a vista. E é uma trilha que, em teoria, pelas informações online, as pessoas demoram cerca de 3 horas para fazer. De novo, eu acho que não é uma competição, eu acho que as pessoas se prendem muito nesse sentido de ficar, ai, mas é porque a trilha é uma trilha de 3 horas, então a gente tem que fazer em 3 horas. Eu gosto de fazer sempre com muito tempo de sobra, justamente por isso, porque eu gosto de parar para tirar foto, eu gosto de parar para sentar e observar a natureza. Eu gosto de, por exemplo, na parte da praia, ela estava muito legal, tinha muita conchinha no chão, então ficar pegando as conchinhas e olhando, assim, vendo se acha caranguejo no meio das pedras e tal, eu adoro fazer isso. Então, gosto muito de fazer essas trilhas com tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse passeio comigo e me digam nos comentários se vocês gostariam de mais vídeos assim, se vocês gostaram de conhecer esse parque regional de Tafaranui. Como eu falei pra vocês, eu tinha vindo uma vez já, mas eu nunca tinha feito a trilha toda, né? E eu sempre achei muito legal essa parte da conservação que eles fazem aqui e eu achei que seria interessante mostrar pra vocês. Então vocês me digam se vocês gostaram e se vocês gostariam de conhecer outros lugares assim aqui na Nova Zelândia, que aqui é um país muito preocupado com conservação e com restauração de natureza. E eu adoraria não só conhecer mais lugares assim, como também poder mostrar para vocês esses lugares.